Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade simiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, estudante do curso de licenciatura em Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bom, vim por meio desta apresentar mais um trabalho, né? Cujo trabalho está ligado à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Bem, o nosso trabalho de hoje tem como tema a norma, né? A norma de contabilidade de relato financeiro, a norma 28. A norma 28, ela nos fala dos réditos. O que seria, no certo ponto de vista, réditos? O que é réditos a falar de réditos? Réditos, estamos a falar de rendimento, né? Rédito é mesmo quer dizer rendimento. Então, rédito. O rédito, o objetivo, né? O rédito é reconhecido e mensurado, é o reconhecimento e mensuração das receitas, né? Então, o rédito é considerado o reconhecimento e mensuração das receitas. O rédito é quando dizemos que vemos rendimento e reconhecemos esses rendimentos e mensuramos eles. Então, estamos a dizer que o rédito a norma 28 é a norma aplicável ao reconhecimento contabilístico do rédito. É uma norma, né, aplicável a este tipo de conhecimento contabilístico e define quando e como as receitas elas devem ser registradas nas demonstrações financeiras. Então, a norma 28 ela vem registrar como é que esses rendimentos ou réditos eles devem ser, de um ponto de vista, nem escriturados ou demonstrados naquilo que é a demonstração financeira. Então, o objetivo da norma é estabelecer o tratamento contabilístico do rédito proveniente de bens, de prestação de serviços, de juros, de royalties, termos de dividendos. Então, o objetivo desta norma é de registrar, né? É de estabelecer aquilo que é o rendimento contabilístico proveniente destes ativos. Estamos a falar de venda de bens, né? Venda de bens nós teremos certo o rendimento, mas na venda de bens também pode haver uma perda. Mas a norma 28 ela vem para registrar quer o rendimento destas vendas, quer a prestação de serviço. Quando nós prestamos serviço, certamente nós temos um ganho. Então, vem fazer aquilo que é os juros, vem trazer o tratamento, né, contabilístico do rendimento para juros, royalties. Então, temos aqui também dividendos. E o princípio fundamental, estamos a dizer que o rédito, né, ele é reconhecido quando é provável que haja entrada de benefícios econômicos futuros. Então, nós conhecemos o rédito, conhecemos que este rendimento ele irá nos beneficiar para aquilo que é o nosso futuro. Haverá futuro haverá um benefício futuro para a entidade. Então, é a partir deste momento que nós consideramos aquilo como um rédito. Então, o valor ele pode ser mensurado com fiabilidade. O valor ele deve ser mensurado com aquilo que chamamos de fiabilidade. O valor deve ser fiável. Então, este é o princípio fundamental daquilo que é o objetivo da norma 28. Ao âmbito de aplicação, ao que se aplica esta norma? A norma 28, ela aplica-se à venda de bens, à prestação de serviço, utilização de ativos que geram juros, royalties e dividendos. Bem dissemos, tanto nos objetivos, né, que é de estabelecer o tratamento contabilístico dessas normas, ou é de estabelecer o tratamento contabilístico de rendimentos provenientes destes bens, né? Estamos a falar de prestação de serviços que chamam aquele de utilização de ativos que geram juros reais e dividendos. Então, é nesta norma onde o rédito ou a norma 28 ela é aplicada, né? Então, a norma 28 ela não aplica-se também a alocações. Estamos a falar de contrato de construções, estamos a falar de ativos biológicos, instrumentos financeiros e extração mineira, né? Estamos a falar de locações, norma 17, estamos a falar de contratos de construções, estamos a falar da norma 10, ativos biológicos, estamos a falar da norma 11, instrumentos financeiros, estamos a falar da norma 25 e a extração mineira, estamos a falar da norma 15. Bom,
Mensuração do rédito. Bom, na mensuração do rédito, nós dissemos que, segundo a regra geral, o rédito ele é mensurado, né, pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, né? Nós também devemos dizer que o rédito, nós tomamos a quantia em consideração, seja, nós devemos considerar aqueles que chamamos de descontos comerciais e descontos com volumes concedidos pela entidade, né? Então, estamos a dizer o quê? Que temos, na maior parte dos casos, a retribuição ela faz-se na forma de caixa ou pelos seus equivalentes. E a quantia do rédito ele é a quantia, né, desta caixa. Então, o rédito ele é mensurado, né, contra o valor da prestação, neste caso a recebido ou a receber. Então, nós fazemos, nós mensuramos através do valor que nós vamos receber ou o valor que nós recebemos. É aí onde vem a mensuração do rédito, é onde vem o reconhecimento, o conhecimento do rédito. Então, nós devemos considerar esses descontos comerciais, descontos de quantidade. Temos como exemplo, temos aqui a venda 100 mil meticais. Nós damos descontos de 10 mil. Então, nós reconhecemos como rendimento 90 mil meticais, porque nós reconhecemos aquilo que é o justo valor. Nós demos aquilo que foi um desconto comercial, né? Houve um desconto comercial de 10 mil meticais. Então, a venda foi de 100 mil, mas nós não dizemos que, pá, nós aqui vamos reconhecer pelo justo valor final, né? O valor final da operação, o valor, neste caso aqui, entra no caixa, que é o valor de 90 mil meticais. Esta é a mensuração do rédito, ou a regra geral da mensuração do rédito. Temos o reconhecimento na venda de bens. Bom, o rédito é reconhecido quando os riscos de vantagem de propriedades eles foram transferidos ao comprador. Por exemplo, se eu tenho aqui um carro, né, e eu quero vender o carro, então nós reconhecemos esse rendimento quando eu já entrego toda, quando já a assinatura formal de que pá, esta viatura deixa de, né, nós assinamos aquele contrato de pá, esta viatura deixa de me pertencer, pertence ao senhor XXXX a partir da data Y. Então, é a partir deste momento onde o rédito é reconhecido. Quando aquele produto vendido, ele sai do seu nome, passa para outro nome. Ou seja, quando aquele vem, ou quando o comprador, neste caso, ele vem e compra o nosso bem, nós assumimos que, pá, este bem, ele já passa para o seu nome, ele já passa para a sua responsabilidade. A partir deste momento que nós dizemos que o rédito é reconhecido quando os riscos e vantagens eles foram transferidos ao comprador. É a partir deste momento que nós reconhecemos aquele rédito. Então, também é reconhecido quando a empresa deixa de controlar o bem, né? Então, a empresa ela não pode se preocupar com o bem, porque nós temos que, o bem já foi vendido e já houve reconhecimento de que, o bem já foi vendido e provavelmente entrou dinheiro tanto no nosso caixa ou bancos, porque, nós temos que o rédito ele foi reconhecido tanto na venda desse bem e o valor ele pode ser mensurado com a fiabilidade. O valor desse rédito ou dessa venda ele possa ser fiável àquilo que é para a nossa entidade. Então, temos aqui, seja provável que ocorra benefícios econômicos, é provável que flua, né? Este rendimento ele flua ou traga benefícios econômicos futuros para a nossa entidade, de uma certa forma que possa garantir aquilo que é o bem, né? Traga um benefício para a nossa entidade. Então, os custos eles possam ser mostrados com fiabilidade, né? Os custos desse rédito, eles podem ser mensurados com a fiabilidade, né? Então, temos aqui, por exemplo, venda de mercadorias entregues ao cliente. Então, o rédito é reconhecido na data de entregas, porque estamos a dizer que venda de mercadorias entregues ao cliente, nós reconhecemos aquele rédito na data da entrega, na data que nós fazemos a entrega daquela mercadoria. Então, é a partir deste momento que nós reconhecemos aquilo que é a venda desta mercadoria. Então,
Também temos a prestação de serviço. Na prestação de serviço, nós estamos a dizer que quando o resultado do serviço do bem pode ser estimado com a fiabilidade, né? Nós temos que proporcionar uma estimativa daquele bem, né? Nós temos que dar ao parecer, temos que fazer uma comparação do justo valor do mercado para poder estimar com a fiabilidade o valor daquele bem, nem que nós ou a prestação do serviço que nós faremos. Então, o rédito é reconhecido de acordo com o prazo de execução. Então, nós dissemos que temos como é que eu posso dizer? Depositamos, não, houve uma venda, né? Ou prestamos serviço a um cliente, cujo esse serviço está orçamentado em 100 mil. Epá, houve um desfecho, né? Houve um grau de acabamento de 50%. Então, é a partir deste momento que nós fazemos aquilo que é a avaliação pela percentagem. Nós fazemos pelo grau de acabamento, né? Nós fazemos os 100 mil vezes 50% do grau de acabamento daquela prestação de serviço, né? Dará 50 mil. Então, nós fazemos aquilo, nós reconhecemos o rédito através do grau de acabamento daquele serviço. Então, temos aqui requisitos: valor de rédito mensurável, probabilidade de recebimento e fase de acabamento identificável. Nós, quando identificamos a fase de acabamento, valor de rédito mensurável, a fase de acabamento. Temos aqui o exemplo, né? Serviço concluído de 60% e contrato 500 mil. Então, o rédito conhecido neste processo será de 300 mil. Por quê? Porque nós temos que o contrato foi acertado em 500 mil e o rédito, o serviço está concluído em 60%, né? Então, nós reconhecemos aquele rédito em 300 mil. Por quê? Porque nós já concluímos 60% daquilo que foi o contrato colocado lá. Então, temos aqui juros, royalties e dividendos. Então, estamos a dizer que juros é reconhecido pelo método de juro efetivo. Nós reconhecemos o juro pelo método de juro efetivo. Royalties nós reconhecemos pelos regimes dos acréscimos. Então, os royalties nós vamos lá e reconhecemos pelo regime dos acréscimos. E os dividendos, eles são reconhecidos quando surge o direito de recebê-los. Então, nos juros, nós estamos a falar de pelo método de juros efetivo, por exemplo, estamos a falar daquilo que é juros bancários, né? Nós reconhecemos pelo método de juros efetivos, de direitos de utilização de marcas, estamos a falar de royalties, né? Nós conhecemos os royalties através de dividendos de utilização de marcas. Aliás, os royalties, direitos de utilização de marcas, não dividendos, desculpa. Então, no caso de dividendos, nós reconhecemos através de dividendos recebidos de investimento, né? Nós temos que reconhecidos quando surge o direito de recebê-los. Então, nós recebemos através de aquilo que são investimentos. É um exemplo, né, para este caso. Temos aqui a parte da incerteza e cobrança. Se existir dúvida sobre a cobrança, o rédito já é reconhecido, não é alterado, né? O valor duvidoso é reconhecido como gasto. Então, estamos a dizer o quê? Se já reconhecemos o rédito ou nós reconhecemos, dissemos que já estimamos esse valor e já foi colocado lá, nós basicamente vamos dizer que nós não vamos dizer que não vamos alterar aquele rédito, ou não vamos alterar aquele rendimento que nós já havíamos estimado que iríamos receber. O que é que nós faremos? Reconheceremos aquele rendimento que nós temos que saber como um custo, né? Porque já sempre que, prestamos serviço, mas ele não quer nos pagar. Isto aqui nos levou tempo, nos levou certos custos. Então, nós reconhecemos aquilo como um gasto, neste caso, não um custo, um gasto. Porque nós gastamos aquilo que é o nosso tempo, né? Para a execução deste serviço. Então, divulgações obrigatórias. A entidade ela deve divulgar as políticas contabilísticas utilizadas, tanto o valor direto por categoria, seja ela de venda de bens, serviços, royalties e dividendo. O rédito proveniente de trocas ou bens de serviço, né?
Passamos dessas para a parte prática, que fala sobre os nossos exercícios. Bem, para os nossos exercícios temos aqui, a empresa comercial Maputo vendeu mercadorias no valor de 500 mil meticais e essa empresa ela concedeu o desconto comercial no valor de 20 mil ao cliente. Então, este exercício ele pede que determinemos o valor do rédito a reconhecer e justificar com a base da norma 28. Bem, a norma 28, né? Ela nos induz aquilo que é que dissemos que o rédito ele é mensurado pelo justo valor. Então, temos aqui como resolução do nosso primeiro exercício. Nós dissemos que o rédito ele será igual ao valor da venda, né? Menos o desconto concedido. Então, o valor da venda foi de 500 mil e o valor descontado foi de 20 mil. Então, nós reconhecemos o rédito como num valor de 480 mil, pois, segundo a norma 28, o rédito ele é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber, considerando os descontos concedidos. Então, de uma forma mais baseada, nós temos que o rédito, ou podemos dizer que o rédito, ele é mensurado ou ele é reconhecido através do resultado final da operação, né? Através do resultado final da operação deste serviço, né? Desta venda ou prestação de serviço que nós faremos àquele cliente. Então, é a partir deste momento que nós reconhecemos aquele rédito segundo a norma 28, porque ela diz que, nós vamos mensurar pelo justo valor da contraprestação. É segundo a norma 28. Bem que poderíamos dar outros exemplos, mas creio que tenhamos aqui. Temos aqui a venda com orientação de riscos. Na venda com orientação de riscos, temos a empresa Alfa. A empresa Alfa vendeu uma máquina por 800 mil meticais. O contrato ele prevê que a máquina só será considerada aceite após testes técnicos a realizar pelo vendedor durante os próximos 3 meses. A pergunta que surge: o rédito deve ser reconhecido imediatamente? Vamos aqui. Não. Por quê? Segundo a norma 28, fala-nos de réditos, a norma 28, ela diz que o quê? Que o rédito ele é reconhecido, não? Nós reconhecemos quando os riscos e vantagens significativos da propriedade eles são transferidos para o comprador. Neste caso, nós temos que a empresa Alfa vendeu uma máquina por 200 mil e o contrato prevê que a máquina só será considerada aceita após testes técnicos pelo vendedor durante os próximos 3 meses. Então, é a partir daí que nós não reconhecemos este rédito, porque nós temos que a empresa, ela em si, ainda está sobre uma fase para o reconhecimento do rédito. Nós temos que a máquina, ela não deve, a empresa, ela não deve deixar de controlar o ativo, né? E também deve deixar, e também nós reconhecemos também através das transferências, né? As transferências desses riscos e vantagens. Então, para os testes técnicos, a empresa ela ainda estará a assumir esses riscos e vantagens. Neste caso, a empresa ela estará a assumir os riscos, porque como dissemos, a norma 28 ela estabelece que o rédito será reconhecido quando os riscos e vantagens eles passam, né, para a propriedade do comprador. Mas neste caso, a empresa Alfa ela ainda quer testar por 3 meses aquilo que é a máquina, podendo, se a máquina apresentar esses riscos e vantagens, a empresa Alfa, podemos dizer que a empresa Alfa ela devolverá esta máquina. Então, nós não reconhecemos aquilo imediatamente como rendimento. Só que de passar os 3 meses, nós podemos reconhecer aquele valor da máquina como um rendimento, né? Então, como a empresa ainda mantém responsabilidades significativas, o rédito ele não deve ser reconhecido imediatamente. Temos aqui um exercício também sobre a prestação de serviços. Na prestação de serviços, dissemos que uma empresa ela assinou o contrato de consultoria no valor de 300 mil meticais.
No final do período, verificou-se que o trabalho estava concluído em 70%. Pede-se que calculemos o rédito a reconhecer. Então, para calcular o rédito a reconhecer neste exercício, nós temos que nós calculamos o valor, né? O valor do contrato, o valor que foi mensurado no início do contrato pelo grau de acabamento. Neste caso, a empresa ou o trabalho estava executado é 70%. Nós calculamos pelo grau de execução, né? Porque é uma prestação de serviço. Nós calculamos pelo grau de execução. Neste caso, o grau de execução estava em 70%. Então, nós teremos aqui o valor do contrato vezes a percentagem da execução, que será o valor do contrato foi de 300 mil e a percentagem de acabamento foi de 70%. Então, nós temos aqui os 210 mil vezes aquilo que é, neste caso, o rédito que foi de 210 mil meticais. Então, o rédito reconhecido naquele momento, o grau de execução, o rendimento reconhecido naquele momento é de 210 mil pelo grau de execução que nós temos, porque nós reconhecemos o rédito através do grau de execução. Se tivéssemos 60% ou 50%, o grau de execução, por acaso de 50%, seria de 150 mil, né? Porque nós estamos a nos basear, né, na prestação de serviços pelo grau de acabamento que nós concluímos aquele serviço ou material ou obra que nós estamos a prestar. Então, prestação de serviços sem estimativa fiável. Uma empresa gastou 100 mil meticais na execução de serviços. Devido a dificuldades técnicas, não consegue estimar com fiabilidade o resultado final do contrato. Sabe-se que, porém, os gastos eles serão recuperados. Uma pergunta: quanto de rédito pode ser reconhecido? Bom, segundo a norma 28, quando o resultado não pode ser estimado com fiabilidade, o rédito reconhecido o rédito é reconhecido apenas com a medida dos gastos recuperáveis. Então, nós dissemos que uma empresa gastou 100 mil. Então, nós temos que estes gastos eles podem ser recuperados, né? Mas nós não podemos estimar com a fiabilidade aquele resultado. Então, nós estamos assegurados de que estes gastos nós iremos recuperar, né? Então, nós reconhecemos aquele rendimento como no valor de 100 mil, que foi aquilo que nós gastamos no gasto, que nós fizemos, que nós gastamos no gasto da prestação daquele serviço. Então, é nesta base de reconhecimento, né, que nós reconhecemos aquele rédito. Nós reconhecemos o rédito através do valor ou do gasto reconhecido na execução do serviço. Por quê? Porque nós não podemos mensurar com fiabilidade o resultado final do contrato. Então, o rédito reconhecido para este caso é de 100 mil. Então, temos aqui o caso de reconhecimento de juros. A empresa investiu 1 milhão de meticais num depósito bancário que rende 12% ao ano. Pede-se que determinemos o rédito de juros por ano. Então, temos que os juros eles podem ser reconhecidos de uma forma efetiva, segundo a norma 28, né? Não, nós reconhecemos os juros de uma forma efetiva. Temos aqui como exemplo os juros bancários, né? Demos como exemplo os juros bancários. Neste caso, também temos que a empresa ela investiu 1 milhão de meticais no depósito bancário e este depósito ele nos dá ele nos rende 12% ao ano, né? Pede-se que determinemos o rédito dos juros ao ano. Então, nós vamos calcular a taxa da aplicação ou a taxa do depósito vezes a taxa, neste caso, a taxa do depósito bancário anual. Neste caso, nós investimos 1 milhão de meticais e este 1 milhão de meticais nos rende 12% anualmente. Neste caso, nós teremos a receber 120 mil meticais
anualmente como rendimento. Neste caso, o rédito de juros será de 120 mil, porque nós temos que, nós vamos receber os juros de uma forma efetiva. Então, é a partir desta forma efetiva que nós reconhecemos estes juros. Então, temos aqui, por causa de royalties, uma editora recebe royalties correspondentes a 8% das vendas de um livro. Então, durante o ano, foram realizadas vendas no valor de 2 milhões e 500. Pede-se que determinemos o valor destas royalties. Então, os royalties elas serão determinadas através do valor, né, da realização, né, e através da percentagem correspondente das vendas, né, que teremos aqui 2 milhões e 500 vezes a percentagem das vendas, né. O valor da realização foi 2 milhões e 500, a percentagem da venda foi de 8%. Os royalties, neste caso, foram de 200 mil. Temos que, uma editora, ela recebeu esses livros correspondentes a 8% da venda do livro, né? Que durante o ano foram realizadas essas vendas no valor de 2 milhões e 500, né? Temos que, nós reconhecemos aquilo através de recebimento, né? Neste caso, né? Nós reconhecemos aquilo através do recebimento, né? Dos royalties. Então, para o caso de dividendos, temos aqui o caso de dividendos. A empresa beta, ela possui ações noutra empresa, né? A empresa beta, ela possui ações noutra empresa. Em Assembleia Geral, foi aprovado um dividendo de 150 mil a favor da beta. Então, a pergunta que surge, a empresa, quando é que deve ser reconhecido? Quando deve ser reconhecido o rendimento? Segundo a norma 28, os dividendos são reconhecidos quando o direito de recebê-los é estabelecido, né? Então, nós vamos reconhecer o rédito de 150 mil na data da aprovação do dividendo, porque dissemos que a Assembleia Geral foi aprovado um dividendo de 150 mil através do beta, para a beta, né, a favor da beta. Então, é nesta data que nós vamos reconhecer este rendimento, ou rédito neste caso. Nós vamos reconhecer este rédito no momento ou na data da aprovação deste dividendo. É claro que isso foi específico neste ponto até agora. Então, temos também o caso da cobrança duvidosa. A empresa, ela reconheceu 400 mil meticais, posteriormente concluiu que 50 mil provavelmente não serão recebidos. Pergunta, devemos de reduzir o rendimento reconhecido? Não. Por que não? A norma 28, ela determina que a quantia incobrável deve ser reconhecida como um gasto, uma perda por imparidade ou dívida incobrável. Por quê? Porque nós, inicialmente, nós reconhecemos aquilo como rendimento, mas a empresa, ela disse que, concluiu que 50 mil meticais não serão recebidos, né? Então, nós vamos reconhecer aquilo como um gasto, porque nós já tínhamos já havíamos reconhecido o valor de 400 mil. Então, podemos dizer que, 400 mil foi o custo de realização, mas, depois desses custos, nós temos que, diz que 50 mil meticais serão incobráveis, porque houve, podemos dizer que houve uma falha de término desta obra. Então, nós reconhecemos aquilo como não vamos diminuir no rédito. O rédito ele permanece, mas só que vamos considerar os 50 mil como um gasto. Então, este grau de entendimento que a norma 28 ela nos remete a ter conhecimento. Então, temos aqui a empresa Sol. A empresa Sol Nascente realizou durante o ano venda de mercadorias no valor de 1 milhão e 200 e os descontos concedidos foram de 50 mil. E a prestação de serviços concluídas é 80% de um contrato de 500 mil. Os juros recebidos foram de 30 mil e os dividendos aprovados foram de 70 mil. O exercício ele pede que determinemos o rédito total do período. Então, neste exercício, nós trouxemos a história dos componentes, tanto os royalties, dividendos, os juros, né, descontos e prestação de serviços. Então, temos aqui a resolução para o nosso exercício. Nós devemos calcular primeiro aquilo que foi a nossa venda liquidada, ou os descontos recebidos, ou
o valor total, né, ou o reconhecimento destes descontos. Nós temos que, a venda ela foi liquidada num valor de 1.150.000. E a empresa diz que prestou serviços de 500 mil com um grau de acabamento de 80%, né? Então, nós temos aqui 400 mil metcash, né? Nós, através desta prestação de serviços, vezes 80%, temos aqui 400 mil metcash e os juros, né, de 30 mil metcash. Os dividendos, mora, dizemos que estão em 70 mil metcash. Então, nós faremos aqui o rédito total, será de 1.150.000, né, que foi da nossa venda, e prestação de serviços foi de 80%, que no valor de 400 mil. Também temos aqui os juros, né, de 30 mil e os dividendos no valor de 70 mil. Nós somamos aquilo que é a venda líquida, serviços, juros, dividendos, no valor que vai nos dar um valor de 1.650.000. Então, é desta que dou por terminada a minha apresentação sobre a norma 28, que nos dá a conhecer sobre os rendimentos, né, aqueles que são os rendimentos, né, e muito obrigado pela atenção que foi dispensada. Até uma próxima oportunidade.